Todo mundo seja bem-vindo a mais um Itask Talks. O Itask Talks é o local onde nós nos encontramos para conversar com pessoas que estão mudando o mundo através de tecnologia, inovação, empreendedorismo. Esse projeto, ele é realizado pelo ITESC, que é o Instituto de Tecnologia do Grande ABC, e ele tem o apoio da Corporate Vision, da Meus Autos Consultoria e dos amigos da Universidade Hebraica de Jerusalém. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou conversando com a responsável desse povo todo. Dana, obrigado, seja bem-vinda. Eu estou muito feliz mesmo da gente estar fazendo esse bate-papo, viu? Obrigada eu pela oportunidade de apresentar isso. A gente fica muito feliz em fazer essas parcerias. A gente sempre incentiva, sempre, em qualquer oportunidade que a gente tem de incentivar, como ex-alunos, né? A gente apoia, a gente ajuda, a gente dá moral, a gente divulga, a gente faz tudo. Muito bom. Antes da gente começar, se apresenta para quem não te conhece, né? Porque normalmente os episódios eles são assistidos por empresas de tecnologia, por startups aqui da região do ABC, né? Do ABC Paulista. E eu acabo sempre falando de você, mas nada melhor do que você falar de você mesmo. Então, apresente para o pessoal. Eu sou Dana Lina Reville, uma israelense, meio maluquinha, mas tudo bem. E eu fui para o Brasil com 9, 10 anos, estudei, fiz universidade, casei, descasei, casei de novo, eu estou no segundo casamento, e a vida me levou, como uma israelense, como eu tenho o hebraico, a minha língua mãe, me levou para várias coisas dentro do judaísmo, né, porque ajuda bastante. Então, uma delas, eu trabalhava como voluntária dos Amigos Brasileiros da Universidade Hebraica de Jerusalém. Legal. A vida deu a girada e eu comecei a trabalhar nos Amigos já faz 6 anos e meio. Eu sou a universidade personificada. Muito bom, muito bom. Eu ajudo tudo, digamos, desde graduação até pós-mestrado, doutorado, especialidade e tudo mais. Eu ajudo profissionais a irem lá e fazer investimento, trazer tecnologias para o Brasil e vice-versa. Eu mando delegações, eu mando pessoas interessadas no mundo acadêmico, eu faço a ponte entre investidores e não só startups e tecnologias, porque a gente tem a Hub da universidade, que mais para frente eu vou falar, que é a ISUM, mas eu ajudo a achar os caminhos para empresas que querem investir, empresas que querem trazer tecnologia, levar tecnologia em todas as áreas. Todas as áreas. Eu trago professores, eu já mandei, por exemplo, 4 professores para eles terminarem, sabe, os estudos deles lá. Uma delas, a Adriana Rossi, já ficou lá, foi morar em Israel. Uhum. Então, tem tudo que é voltado ao mundo acadêmico, área de educação, área de estudos, área de tecnologia, sou eu. Muito bom, muito bom. E quais são as principais áreas da universidade? Eu vou te dizer uma coisa, eu vou dizer o que não tem, só não tem educação física. Boa, boa. Tá? O resto tem tudo. Tem tudo. É lógico que as universidades de Israel, cada uma se destaca em mais coisas. Por exemplo, a Universidade de Jerusalém, a gente se destaca para advocacia, medicina com tecnologia, startups e para aparelhos, muitas startups na área de medicina para descobrir dados de exame de sangue ou tecnologias que as pessoas acharam para fazer, sabe, as máquinas que fazem as tesouras, os microscópios, que o cara está do outro lado do mundo, mas você faz a cirurgia na hora. Uhum. Advocacia, medicina, a gente é muito, muito conhecido em startup. Legal. A gente tem uma hub. É muito legal porque tem 2 salas gigantes. Quando eu falo gigante, cabe 1.000 pessoas. Caraca. São meus alunos, são os novos, nada contra, vão deixar bem claro, mas é como para você entender, para vocês entenderem, são os novos geeks, os novos nerds que sentam lá com o computador. Eles têm todo o acompanhamento de todos os professores, os reitores, os profissionais, e eles que de lá que saem aquelas mentes brilhantes com ideias fantásticas de tecnologia e inovação.
mais de 1.000 alunos. É muito interessante. Tem muita coisa que saiu de lá. Tomate cereja saiu de lá. É alguém da Universidade Hebraica de Jerusalém que fez. O remédio um dos remédios de Alzheimer saiu dessa sala. Que legal. Uma área de construção. São 2 alunos, uma menina e um menino. Eles são fantásticos, super simpáticos, super simples. Eles descobriram na área de construção uma startup. Eles montaram uma startup que ela ajuda o engenheiro a fazer as medidas. Olha. Então, é muito legal, é muito interessante. E aí, quando você fala de startup, né? Israel é o Startup Nation, né? Exato. Então tem todo um ecossistema que eu costumo falar que só por osmose você já deve sair criando coisas lá, né? Porque Sim. tem todo um ambiente que é propício para isso. Falando em tecnologia startup, não é só medicina, advocacia e startup. A gente tem advocacia, a gente tem muito na área de psicologia, que Olha, o pessoal também achou várias tecnologias na hora de você em dar dados, para colocar os dados nessa tecnologia, ela monta um perfil completo do paciente. A gente conseguiu pegar todas as áreas de tecnologia startup que a gente chama, é separado. Uma é a Hub, que ela tá. ajuda todas as startups que nascem na universidade a partir para o mundo, entendeu? Uhum. Tanto é que eu mando delegações para lá, para a Hub, porque a gente tem todas as áreas, só não educação física. Eu quero saber um pouco mais dessas delegações, hein? Ó. Aí vamos conversar. É, e a gente tem onde você estuda mesmo. Você estuda como fazer. Os professores, eles ajudam você a montar uma startup, se você quiser, a montar tecnologias, tudo relacionado a essa área, que é a Asper. A Legal. Asper é sobrenome de uma pessoa do Canadá, que ela investe nos estudantes. A Olha, família legal. investe nos estudantes. Então, você tem áreas exatas, humanas e biológicas. Tá. Engloba todas as áreas. Então, eles investem nos estudantes que querem trabalhar nessa área, em todas as áreas, exatas, humanas e biológicas. Elas ajudam a construir, a montar no computador, construir fora, ajuda ela a como apresentar. Então, entre as áreas de psicologia, ajuda como falar, como se mexer, quais palavras usar. E a Hub ajuda na área, tipo, na terceira fase, que é contatos com o mundo. Então, você tem um caminho inteiro de startup, inovação, tecnologia e tudo isso na universidade, em todas as áreas. Eu acho isso fantástico. Você tem todo o auxílio que você precisa. Nossa, muito legal. E quando você pensa em país das startups, ou a nação das startups, né? Quais são os pilares que você acredita e torna isso possível, né? Porque uma coisa é você falar, eu sou a nação startup, né? Outra coisa é realmente você colocar em prática e Sim. ser, né? Então, Como uma israelense, vou te dizer, Israel é um pouquinho caro de se viver, mas você vive de acordo com o que você recebe. Por quê? Desde pequenininho, o governo já está de olho em você. Ele vai incentivar muito a educação de todo mundo. Tanto é que as taxas de analfabetismo em Israel é extremamente baixa. Então, eles sabem que você é o futuro. Eles vão investir em você. Em exatas, humanas e biológicas, em qualquer área. Então, isso incentiva também o aluno, desde a escola, desde o pré, a ter aquele prazer de ir e devolver para a terra, digamos assim. Você começa em Israel, aí parte para o mundo. muito legal. Então, isso é muito, muito interessante. Eles incentivam muito também a você ter ideias. Tem vários movimentos em Israel, no mundo inteiro, em várias universidades também, digamos, como torneios, incentivo econômico, entendeu? Incentivo de psicológico.
incentivo para você montar ideia, cara. O que você gosta? Algumas empresas chegam e falam assim: o que você quer? Qual é a sua ideia? Vamos trabalhar em cima da sua ideia. Então, eles veem a educação desde cedo. É uma ajuda que traz benefício de volta. E esse benefício não só beneficia Israel, beneficia o mundo inteiro. By the way, o celular que você está usando tem peças de Israel, que o governo viu desde cedo algumas pessoas trabalhando nisso para melhorar cada vez mais e mais o dia a dia, investiu, foi atrás, pesquisou, fez testes e mais, e deu certo. Tanto no Samsung quanto no iPhone, tá? É, muito bom, muito bom. Você vê que o quanto a educação é importante, principalmente na base, né? Porque não é simplesmente vou criar um ambiente de inovação se você não tem isso quase no DNA no DNA educacional mesmo, né? Uhum. Do É isso. pessoal. É Muito, isso. muito bom. Ô, Dana, legal. Você falou um pouco como é a mentalidade, né? E o papel até que o governo acaba tendo de investir isso desde sempre, mas como entra a Hebrew University nesse ecossistema de inovação, A gente tem a Hub, que é tá? isso. Ela pega todas as áreas, exatas, humanas e biológicas. Ela tem um contato com todas as empresas de Israel. Ela é a única entre as 5 faculdades as maiores de Israel. É Tel Aviv, Weizmann, Bar-Ilan, Universidade Hebraica e Haifa. Tá, Tem o Technion. Bar-Ilan e Technion é a mesma coisa, mas essas são as mais importantes. A Universidade Hebraica é a que mais investe em startup. Uma das áreas que a gente investe, né? É lógico. uhum, Mas aí a gente montou esse ICIUM. Esse ICIUM realmente ele tem um know-how de todas as empresas de Israel, em todas as áreas. E, tipo, começou devagarzinho e foi crescendo, e hoje em dia todo mundo sabe que a hub da universidade vai ter tecnologias para te entregar em todas as áreas que você quiser. Então, o contato foi crescendo, as conversas foram crescendo, foram se desenvolvendo, e hoje em dia até o pessoal de fora sabe que a universidade tem essa hub, e ela tem um contato tanto com tecnologias que estão sendo desenvolvidas naquela salinha de 1.000 pessoas, tá, quanto as que já estão em estágios avançados, ou que já foram lançados no mercado, e a pessoa quer investir para alavancar mais ainda. legal. E É. você acha que os alunos procuram a universidade já sabendo disso também? Alguns alunos, sim, porque já é conhecido. E eu vou te dar um exemplo. Amnon Shashua é um ex-aluno da universidade, cresceu, fez um monte de coisa, ele adora startup, tecnologia. Sabe o óculos que na verdade, um aparelhinho desse tamanho que você acopla no óculos Hum. e a pessoa que é cega lê. Ele Ah, lê pra tá. você. Orca. Esse é um deles. A startup que mais, tipo, ele conseguiu, uma empresa americana comprou, é a Mobileye. É o Uhum. carro sem motorista. Uau. Ele nasceu naquela salinha de 1.000 pessoas, 1.000 estudantes, e ele desenvolveu, foi para a ISUM. A ISUM começou a desenvolver, cresceu, 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 estava em todo Israel, cresceu, cresceu, cresceu. Uma empresa americana comprou por 15 bilhões. Caraca. A tecnologia do carro que tem em São Francisco. É aquele carro que tem a câmera ao redor, Aham. a tecnologia que o carro sabe quando parar na frente ou nos lados, quando virar, quando ele vê um pedestre, é do Amnon Shashua. Muito O legal. que é legal? Os ex-alunos, eles carregam com eles mesmos o prazer de ter estudado. Nossa, sou ex-aluno da universidade. Ele devolveu e ele montou um prédio com todas as coisas mais inovadoras do mundo na área de startup, tecnologia e tudo mais para a universidade. Ele montou um prédio, 5 ou 6 andares. Caraca.
E ele tem mais coisas. Ele montou agora uma startup de investimento em Israel que está crescendo mais e mais. Tem gente na Europa que já está interessada. Então, isso é sensacional. Eu posso falar zilhões de outras coisas aqui. Não, é muito legal, né? Porque você acaba criando um ciclo positivo mesmo, né? Porque da universidade sai a ideia, mas ele retroalimenta esse Exato. sistema. Isso é muito bacana. E fala. A gente está falando universidade, tá? Agora. Tá, sim. A gente incentiva muito não só ficar em Israel, por exemplo, o celular, por exemplo, a Mobileye. Não é só centrado lá. É lógico que lá vai começar, com certeza. Mas a gente sempre incentiva o pessoal a achar problemas mundiais para resolver. Isso faz uma diferença gigante, né? É isso. E aí você traz um negócio que eu acho que é talvez uma diferença de mentalidade, né? Vocês incentivam o pessoal a encontrar problemas para resolver, e não simplesmente ter uma ideia genial. Na verdade, é os dois, só que a gente incentiva mais, a gente sabe que a gente não é sozinho no mundo. Perfeito. Então, todo mundo pode se beneficiar com isso. Por que que a gente vai ser aquele... Não, a gente não pensa assim. A universidade não pensa assim. Porque eu tenho certeza que algumas pessoas na Europa podem se beneficiar com alguma coisa que nasceu na universidade. Por que não dividir? Vamos conversar, vamos ver como fazer, comprar tecnologia, essas coisas. Mas a gente não quer, digamos assim, desculpa a palavra, a gente não é mesquinha. Uhum. Todo mundo se beneficia, todo mundo aproveita disso. Pode ser que alguém na Europa, a hora que ele recomprar essa startup, por exemplo, ele dê uma melhorada. Ele fala assim: olha, a gente achou isso que pode ajudar mais. Volta a tecnologia para Israel melhorada, versão 2.0. Porque Perfeito. o cara dos Estados Unidos, ele teve uma ideia que talvez o israelense não teve, e aí ele se fala: vamos. Muito Eu legal. acho essa interação global fantástica. E aí você um ponto que é interessante, né? Porque você é da universidade, né, de Jerusalém, mas você mora nos Estados Unidos e é a diretora aqui do Brasil, né? Então é quase um triângulo aí, né? Essa globalização é impressionante, né? Você vê diferença de mentalidade das startups quando você compara, por exemplo, Israel, Estados Unidos e Brasil? Tem, tem diferença. É, eu não sei se é na hora do incentivo, mas é lógico, cada país com o seu jeito de pensar, com o seu jeito de lidar com as coisas e tudo mais. Mas, por exemplo, Israel, pelo fato de eu ser israelense a conhecer, eu sei que eles incentivam muito o começo da educação, e ele vai acompanhando. Eu vou te mostrar, é o exército de Israel. Uhum, Se ele vê desde cedo, porque eu sei que tem essa área, que tem uma pessoa que está lançando uma startup e tem uma ideia genial com 7 anos de idade, ele vai acompanhar essa criança. E ele pode ser que incentive mais e mais, e pode ser que ele pegue mais para frente. Vem cá, vamos trabalhar junto. Eu tenho uma parte, você tem a outra. Vamos juntar as cabeças, né, uhum. desde cedo. Brasil, a educação está melhorando. Não sei, faz 2 anos que eu saí, então pode ser que mudou algumas coisas, mas como os 6 anos que eu estava lá, 4 anos que eu estava lá, e na área de educação, tem incentivo, sim, eu vou te dizer, tem incentivo desde cedo, não em todos os lugares, infelizmente, mas tem. Uhum. Desde criança que mostra, vamos crescer, vamos alavancar, vamos criar mais, vamos abrir a mente. Aí, de Estados Unidos, depende muito de que lugar que você tá, sabia? É mesmo. Aqui na Flórida, não é tanto que nem Israel. Tá no meio, tá entre Brasil e Israel. Tá bom. Se você for para Nova York, os Big Five, aí é a Harvard, a Georgetown,
e as outras que eu não lembro neste momento, sim, essa sim vai ter muito incentivo desde cedo, porque aqui você tem que ter um mínimo para poder entrar numa universidade, isso também ajuda a fazer na hora do desconto da bolsa de estudos e tudo mais. Uhum. Mas não tem muito desde cedo que nem tem no Brasil e em Israel, ele está bem no meio. Olha que Tem interessante. diferença na hora de também do incentivo financeiro. Tá. Israel está primeiro, e aí depois vem Estados Unidos e Brasil vem, digamos, se eu for fazendo um ranking. Sim, sim. Aqui eu vejo que essa é uma das maiores dores, né? O incentivo financeiro. Infelizmente. Porque é de, de um lado, você não é o dinheiro que vai resolver, porque você tem uma série de estrutura, né? Uhum. Eu percebo que ainda, infelizmente, tem bastante startup com plano de negócio bem superficial, sabe? E precisa fazer a lição de casa melhor. Sim, Mas também não dá para desconsiderar da importância do recurso financeiro, tanto para pesquisa como para poder tracionar e escalar a startup, né? Então, exato. tem que andar junto de certa forma, e aqui no Brasil, pelo menos, eu percebo que é uma das maiores dores quando a gente conversa com startup, sabe? A área financeira, infelizmente. Quando você. Eu gosto muito da ideia de conversar com você, porque é sempre um olhar de fora, né? Quando você olha de fora para dentro, o que você enxerga de maiores oportunidades, ô Dana, em alguns aspectos? Primeiro, Uhum. a oportunidade das startups brasileiras aprenderem com o ecossistema de Israel. O querer. Você quer, você monta o plano de negócio, que nem você mencionou, superficial. Uhum, Mas eu acho que pelo fato do dia a dia de um israelense, ele tem que ir atrás, porque senão nada vai acontecer na vida dele, seja trabalho, seja família, seja pessoal. Lá a vida vai, ela rola, e não, se não fica muito parado. E não tem muita gente que vai fazer por você. Você vai ter que se virar. Então, aquele incentivo de você realmente querer fazer o que você realmente fez, você vai fazer, você vai montar, você vai apresentar plano de negócio, mas não vai ter resultado nenhum. uhum. A mentalidade israelense, o ecossistema de trabalho, de vivência em Israel, de estudos na universidade, vai. Não, eu vou te colocar assim, não é ruim isso, mas é um jeito de incentivar. É só um outro caminho para incentivar as pessoas. Eu não vou fazer para você, vai lá e faz. Então, realmente, a pessoa precisa correr atrás das coisas. Ela quer. Legal. Então, eu vejo isso muito diferente. Então, isso ajuda muito a pessoa a levantar, desculpa a palavra, levantar a bunda e fazer as coisas. Me perdão, não falo mais. Mas Tá bom, realmente, pode falar tranquilo. mas realmente fazer e concretizar o fato que você quer. Não só ter a ideia e escrever para você visualizar, é ter a ideia, visualizar e andar para frente. Muito legal. Isso a gente tem em todas as áreas em Israel. Então, eu acho que isso é uma grande diferença. E quando você compara o ecossistema de Israel com outros ecossistemas, quais são os erros mais comuns que os outros ecossistemas realizam e que em Israel você percebe que já superou esse tipo de erro, de problema, enfim. Eles não têm medo de ouvir não. Sensacional. Muito O grossamente brasileiro a tem resposta, dificuldade tá? de falar não, inclusive, né? Eu não Não, sei se eles têm. você percebeu quando morava aqui. O quê? O brasileiro, ele tem, inclusive, dificuldade de falar não. Ele tem. Mas quando eu digo o de ouvir não,
é por causa da cultura, a pessoa, beleza, ouvi não, esse eu vou ouvir sim. Não, ouvi não, esse eu vou ouvir sim. Ele corre atrás. É um negócio daquela saída de partir do pensamento e partir para ação. Legal. Entendeu? No Brasil, aquele jeitinho brasileiro ser, não é assim no mundo inteiro. Então, tem diferença nisso. Não é uma coisa ruim. Uhum. Eu não estou falando que é uma coisa ruim brasileira, é assim, eu adoro brasileiro, tá? Vou deixar bem claro. Mas Sim. já que a gente está fazendo a diferença, não tem gambiarra. Não é todo em qualquer mundo que você vai dar aquele jeitinho, vamos dar um jeito, sei lá o quê, senão vamos enrolar mais um pouquinho, ou vamos esperar, ou vamos ouvir, não. Aí fica aquele negócio, não sei, não sei. Aí eu olho para as pessoas, eu olho para essas startups, esses grupos, eu falei, gente, tenta mais, tenta, dá aquela puxadinha, sabe? Tenta mais um não. Quantas pessoas ouvem 5.000 não, mas 5.001 vai ouvir sim, e faz a diferença na vida. Uhum. Eu sei que é chato ouvir não. Eu já ouvi muito não na minha vida também, antes de chegar até onde eu cheguei. Mas faz parte do processo de crescimento, de amadurecimento, de conhecer. Talvez o não faça você ir, ver o que você escreveu, ver como você apresentou e dar uma melhorada, usar as palavras corretas voltadas para essa empresa, por exemplo, apresentar a documentação, sabe, plano de negócio um pouquinho mais elaborado, incentivar e procurar uma ajuda, um tutor, alguém que já nessa área, mesmo que seja por e-mail, olha, pode dar uma ou duas dicas só, pode ser que seja isso, Uhum. e dá aquela viradinha, né? Muito bom, muito bom. É, é, o brasileiro, de forma geral, eu acho que ele é muito resiliente, né? Mas ele não é tão metodológico, vamos colocar dessa forma. Não podemos negar que brasileiro é insistente, isso sim, vai É, tentar. É é. que eu acho isso fantástico, essa brasilidade. Acho Aham. isso lindo. Ele não vai desistir. É aquele negócio, a gente nunca desiste. Exato, Mas, exato. infelizmente, na vida real, eu sei que tem algumas startups, algumas inovações que são maravilhosas. E, infelizmente, as pessoas insistem, sim, insistem, 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 mas eu acho que tem uma hora que talvez deve murchar um pouquinho, podemos usar essa palavra? E é uma pena. É É uma uma pena. pena. Bem, e já que a gente começou a falar um pouco de Brasil, fala um pouquinho como surge a ideia dos amigos brasileiros da universidade, como nasce esse movimento, vamos colocar dessa forma, né? A família Pfeffer, da Tá. empresa Suzano, Aham. ele foi ao Brasil, os amigos nasceu em 1965, Uhum. muitos anos atrás, já estamos velho. Ele verificou que sempre tinha muita movimentação entre Brasil e Israel. Tinha muita gente interessada na universidade, e ele queria apresentar a universidade para o Brasil para o mundo, ele queria trazer todas as tecnologias, todas as coisas boas da universidade para o Brasil. Então, ele falou assim, ele falou com a universidade, vamos montar uns amigos, e formou-se os amigos. Ao redor do mundo, a gente já tem amigos em vários países, mais de Uhum. 100, mas no Legal. Brasil nunca tinha. Então, Então, ele foi atrás do cartório, fez toda a documentação, e agora é uma associação legalizada, com tudo em dia, e, e a gente faz todas as coisas da universidade no Brasil, eu, né? E ela vem crescendo cada vez mais e mais. A marca está crescendo. Quando eu entrei, eu atualizei toda a documentação, atualizei o logo. A gente incentiva as pessoas, a gente faz parcerias, faz apoio. exato. Cria os amigos ex-alunos brasileiros, que a gente criou eu criei agora no começo do ano, é a primeira vez que tem. Então, a gente ajuda, a gente é um apoio da universidade no Brasil. As pessoas vêm até nós sabendo que a gente representa a universidade. É a ponte. A gente é a ponte. Muito legal.
Tudo Então, que é necessário, tudo que, digamos, alguém de fora de Israel da universidade vem para cá, liga para a gente. Olha, Dana, me ajuda porque eu estou indo uma semana para o Brasil, eu quero encontrar pessoas na minha área, eu quero fazer aulas magna. É a gente, eu posso te dar vários exemplos. Eu estou na universidade. e nessa ponte que você faz, tem um espaço gigantesco, tanto para troca de experiência como para projetos mesmo com startups. Sim, Né? tem. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, né? Porque nos dois sentidos, né? Tanto de trazer como de levar, né? Acho que é bem interessante essa possibilidade, né? Sim. Desde que eu entrei, um exemplo. Eu acho que é Bahia, Né? Bahia ou Pernambuco? Bahia. Uma startup na universidade, ela trabalha com drones. Tá. E ela e o drone ele vai em cima do negócio da colheita e ele colhe todos os dados de como está a colheita, se a água está boa, se está muito seco, se não está, se a cor do trigo, se está de acordo com a cor que tem que estar naquele período de crescimento. Hum, Se o drone chega mais perto, ele consegue detectar alguma bactéria, alguma coisa, sei lá o quê. Essa é uma startup que um brasileiro da Bahia, por acaso, entrou em contato comigo, ou pelas mídias sociais. Tem muita gente que me chega via mídias sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. Ele perguntou, curto e grossamente, eu preciso de uma empresa, de uma startup, uma tecnologia da universidade que eu sei que é a área de agricultura, uma das muito boas. A agricultura é a única que é em Israel que a gente tem, é a única universidade que tem. Um campus de agricultura é a única que é em Israel que tem. aham. Se destaca bastante na agricultura. Todo mundo de agricultura vem para a universidade, que as outras universidades não têm. E ele foi específico: eu preciso de uma empresa, tecnologia, startup, alguma coisa relacionada a drone, que me passeie em cima da colheita e me dê tudo que eu preciso. Eu falei, tá bom. Conversa com esse professor e com esse professor. Eles têm um estudo junto de drone. Ele foi para Israel, viu ao vivo e a cores, trouxe a tecnologia para o Brasil e agora ele está crescendo, graças a Deus. Fantástico. Lê tudo, lê tudo, lê tudo. Todos os tipos de colheita. Você só precisa colocar os dados que você quer. E a tecnologia que lê os dados é a de uns outros dois alunos que estão na universidade. Nesse caso, ele foi buscar, né? Sim, ele foi buscar. Digamos, tem um caminho ao contrário. Tem também pessoas da universidade, startups, tecnologias que são criadas lá, que chegam em e-mail e falam assim, Dana, a gente criou essa tecnologia. Por exemplo, veterinária. A gente é a única universidade que tem veterinária em Israel e a única universidade que tem hospital veterinário. Tá bom. Outra coisa que a gente se destaca também. Um veterinário, ele fez uma startup para, na hora que você dá a amostra de qualquer animal, essa amostra vai no microscópio, ela lê tudo e ela dá todas as doenças previsíveis que talvez podem acontecer no animal com porcentagem. Nossa. Então, ele falou assim, eu quero expandir. Eu fui para a China, eu quero ir para o outro lado do mundo. Essa ainda não assinou contrato, mas eles estão quase assinando contrato com duas empresas do Sul. Interessante, meu. É sensacional a Muito bom. globalização. E quais são as outras oportunidades que está sendo solicitado parceiros no Brasil? A gente tem muito parceria, tipo, sabe, acadêmica, Tá? muita em vários, em São Paulo, no Rio de Janeiro, universidades.
Quando a gente fala em acordo acadêmico, em parceria acadêmica, MOU, é o MU, MU. É troca de estudantes, acordos de projetos, acordos de estudos na área específica que o acordo está sendo assinado. Tá bom. Por exemplo, a USP, até então, ela tinha acordo com universidade, em todas as áreas. Estudantes podiam fazer transferência, podiam estudar um ano, que se chama Study Abroad, professores irem vice-versa, estudos vice-versa, em conjunto. Tipo, por exemplo, na USP tem um estudo sobre arqueologia. Uhum. Eles vão para a Universidade Hebraica, que a arqueologia também é um outro assunto muito conhecido, que teve agora em São Paulo, no começo de setembro, um congresso de arqueologia. Três professores da universidade vieram para São Paulo. Um deles, ele é o Garfinkel, Joseph Garfinkel. Ele é conhecido mundialmente na área de arqueologia. Então, um brasileiro, né, na USP, ele tinha um estudo que ele descobriu uma coisa, ele mandou mensagem para o Joseph Garfinkel na universidade, e eles têm um estudo junto, em conjunto. As universidades vêm, eu tenho muitas empresas e delegações que querem visitar a universidade para averiguar quais oportunidades eles têm. Eu mando muitas delegações. Eu mandei também, tem muita gente que... O consulado, a embaixada do Brasil em Israel, Uhum. às vezes ela acolhe em Israel deputado federal, deputado estadual, pessoas importantes do mundo político, manda delegações, faz acordos de Estado com Israel. Uhum. Então, tem muita coisa de mestrado e doutorado também, que muita gente faz em conjunto. Tem muitas parcerias em todas as áreas, desde graduação até pós-mestrado, pós-doutorado, especialidade e essas coisas. Muitas de empresas que vão para lá. Olha, eu vou pagar você criar uma startup para mim na minha área de advocacia, Uhum. que eu sei que está rolando isso. E quando crescer e quando partir para ação, eu te banco. Mas você tem que fazer isso. Então, entra o dinheiro e entra a genialidade da pessoa. Muito Vários exemplos e mais exemplos e mais exemplos. Mas é muito em se ajudar um ao outro. Você está falando, eu tô pensando aqui, né? O ITESCS, ele surge porque aqui no ABC, o ABC são 7 cidades próximas de São Paulo, e é um polo de tecnologia, né? E desde o começo, quando a gente começou a conversar, eu falei, nossa, bem, primeiro, essa galera tem que conhecer o, a Dana e o projeto, porque tem muita troca para fazer, né? E eu particularmente acredito que essas empresas, se tiverem oportunidade de passar um período fazendo uma imersão, nossa, iria ser sensacional, porque aí vira a chave de verdade, né? Uhum. Vira a chave de verdade. A gente já mandou, eu pelo menos já mandei 2 vezes. São empresas que é voltado para essa área, inovação, tecnologia, empreendedorismo. A gente faz um roteiro, a gente senta junto, mas quando eles passam uns 2, 3 dias só na universidade em Jerusalém, ele tem muita coisa para conversar. Eles falam diretamente com as pessoas. Então, se você quiser fechar acordo lá, já fecha. É de acordo com a pessoa. Mas abre o mundo que talvez você nunca tenha visto, talvez você nunca tinha pensado. Então, é muito legal isso. E você conversa com a pessoa que já criou a tecnologia, então, quem mais do que a própria fonte? É isso. E você consegue conversar com todas as etapas da tecnologia, todas as pessoas que cuidam de todas as etapas, então, do financeiro, do marketing, da pessoa que realmente desenvolveu a ideia, da pessoa que monta, digamos, o aparelho que vai fazer a cirurgia do médico, por exemplo.
Então, é interessante, e a troca de experiência, troca de ideias, troca de informações. Você volta para o Brasil, a gente já mandou 2, 3 delegações assim, voltadas para isso, uma semana completamente uau! E já deu os filhotes, digamos assim. Isso é muito legal, isso é muito legal. Convido a E, todos a irem, é só mandar mensagem. não, e aqui a gente tem uma massa crítica para isso, né? Porque são 12 mil empresas, são Sim, 12 mil. Mas mesmo assim, 12 mil aqui, é bastante. a gente as 7 cidades juntas dá 4 milhões de habitantes. Para 12 mil empresas de tecnologia, para 4 milhões, é um número bem significativo, sabe? E, bem, vamos lá, a gente vai conversar bastante. Eu vou ficar muito feliz, sabe, de conseguir organizar isso junto contigo, porque eu acho que vai ser uma virada de chave mesmo, né? É um Não só prazer. em termos de oportunidade, mas você ficar imerso no ambiente de inovação uma semana, você se reoxigena de uma maneira que só isso já vale a pena, né? Porque Uhum. abre as perspectivas, né? Então, a gente vai. Talvez você tenha um insight que você não tenha pensado antes, porque você viu uma tecnologia, alguém empreendendo de um jeito diferente, e você consiga trazer isso de volta para a sua empresa no Brasil. É isso. É, é, é esse o objetivo. E aqui a gente está fazendo um movimento bem bacana, sabe? De gerar inovação e de unir esse ecossistema para colocar todo mundo para se conversar mesmo, né? É, Uhum. bora lá, para a gente já ir para o finalzinho. é, Quais são as áreas que você, quando olha o Brasil, você enxerga que tem maior potencial para as tecnologias e inovações que existem em Israel? Sustentabilidade, Legal, tecnologias, startups nessa área, e tá, empreendedorismo. Eu estou falando de tecnologia, startup e empreendedorismo nessa área. tá bom. Sustentabilidade, medicina, mais voltado para medicina, voltado para pessoas 50 a mais, por Legal. causa de doenças, o mundo está ficando mais velho, uma coisa que sustenta mais a vida, e aí entra nesse assunto medicamentos, coisas para prevenir, para ir prolongar a vida, mas nem tanto. E por isso que eu estou falando sustentabilidade, porque a vida vai ficar mais longa, então você tem que achar outros recursos. Então, Uhum. trabalha junto. No Brasil, pode ser também recursos hídricos. O Pô, Brasil é rico disso, rico, mas de um jeito impressionante. Então, toda a água que tem no Brasil, e aí eu parto para a agricultura, recursos hídricos, recursos solares, energia solar. Eu trouxe 2 professores que ele apresentou em Campinas. uhum, A tecnologia dele, ele dividiu em 3. Ele pega a energia através do sol que bate da janela, uhum, da energia que tem um quarto, onde está, e energia do vento, por incrível que pareça. Então, o Brasil tem vento, o Brasil tem sol, o Brasil é rico em terra, sim, rico em energia, pode fazer muito em energia solar, água, na área de agricultura. Tem muito a oferecer ao mundo inteiro, Brasil, em relação a isso, entendeu? Solo, quando eu falo solo, é plantação, colheita, em vários tipos de colheitas. Aí a gente traz o drone para ler a colheita. A medicina, essa área, tem toda a área de advocacia também. Eu acho que essas são as 4 mais. Tem várias outras áreas, mas essas são as que mais se destacam na área de. São as que mais se destacam, poderia te dizer. É né? lógico que cada um abrange mais coisas, que nem eu te falei, por exemplo, da agricultura. Sim, Mas eu acho que o Brasil tem muito a oferecer em relação a isso. muito legal, muito legal.
Tem uma startup que eu estou pensando aqui que eu quero colocar em contato com você, que eles fizeram um sistema para prolongar a vida de sementes. Uau! Meu, Tem um professor na universidade que ele cuidou da água, ele fez você me conta. dessalinização. Exato, Hum, exato. Ele já se aposentou, ele se aposentou em algum lugar aqui nos Estados Unidos, sossegado, mas ele que fez toda a Dessalinização, isso. perdão, isso, em Israel toda. Olha que Porque legal. uma das coisas de Israel é que não tem muita água, então, mas a gente tem o Mar Morto. Uhum. Então, ele cuidou de dessa área. E junto com outra professor de agricultura, ele tem essa pesquisa sobre prolongar a vida da semente. Vamos colocar em contato, não foi à toa. Não foi à toa, tá vendo? É isso que eu tô falando. Eu já estou até anotando aqui o nome dele, vou mandar mensagem para ele. Não, porque eu acho que de verdade esse é um dos principais ganhos, né? Porque você traz aqui, por exemplo, igual eu estou falando do André, né? Que aí você já lembrou do professor, meu, se eles conversam e geram uma parceria, olha que sensacional. Os dois países acabam ganhando e muito. E Exatamente. aí cresce em Israel, cresce no Brasil. Imagina se cresce isso no Brasil, que fantástico. E aí você parte para a sustentabilidade, né? Que eu te falei. Prolonga a semente, prolonga a comida, prolonga as pessoas. Então, entra num ciclo maravilhoso. Eu acho fantástico isso. Muito bom. Para a gente fechar, vamos lá. Que mensagem que você deixa para as startups brasileiras? Não desista, porque tem espaço, tem pessoas, tem incentivo. A gente acredita em você. Você vai ouvir não, mas sempre vai ter alguém que vai acreditar, que vai levar com você, vai levar com a pessoa a causa junto. E que nem você acabou de ver, acontece essas coisas, de repente, no meio do nada, você pensou em alguém, eu pensei em alguém, e sempre tem contatos. Hum, E eu sei que todas as startups no Brasil são ideias maravilhosas. Não pense que a sua ideia não é nada. Ela é muito. Muito bom. Ó, eu queria agradecer muito por essa conversa que a gente Obrigada, eu. teve. Tá? Terminando aqui, eu já vou mandar um oi para o André para a gente fazer uma ponte, né? Tá bom. Renovo o convite para quando você estiver no Brasil, a gente poder fazer ao vivo num estúdio, né? Uhum. Um E, prazer. e olha, eu sinto que a parceria que a gente começou a fazer, né, aí falando e tasks com você, né, já começou a dar alguns frutos. Eu tenho certeza que é Que questão de bom. tempo para a gente fazer muito mais coisas juntos, viu? Vamos em frente juntos. O maior prazer. Tô falando Muito sério. bom. Eu que Pessoal, agradeço por você ter me chamado. E eu espero que todo mundo, a hora que vocês quiserem, estou aqui à disposição. se você não se importar, eu vou deixar o seu LinkedIn, o seu Instagram, enfim, pessoal, Uhum. entre em contato com a Dana, eu tenho certeza que vai ser um ponto super importante para o desenvolvimento da sua startup, enfim, e se tiver oportunidade, façam trocas, né? Vá visitar, vá conhecer, que isso é um valor que é imensurável, de verdade. Ô, Dana, obrigado demais pela conversa, viu? Obrigado você, Fernando. E ó, quem sabe vocês podem estar aqui. Esses são aqui são os prêmios Nobel da universidade. A gente já tem Nove? nove. Já Vou. tem nove, ó. Você pode estar aqui, viu? Muito bom, muito bom. Ó, tem um Obrigada. que eu sou fãzaço, que é o Einstein, ó. Né? É, é, Ah, é, ele é um mini crânio. é. Ó, Obrigada, Fernando. Muito obrigada pela oportunidade de apresentar a universidade. obrigado, Dana. Pessoal, bora lá, ó. Esse é o último episódio do ano, né? Agora a gente para e 2026 a gente volta já com
com várias pessoas para conversar, e o meu convite é: aproveita, entre em contato e já começa o ano novo, né, em 2026, com o pé direito, fazendo conexão nova e trazendo oportunidade para você, para sua empresa, para o seu projeto. Valeu.